Vamos falar de performance. Hoje eu quero te explicar sobre cache. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e há um tempo eu bati um papo com o ChatGPT falando sobre alguns assuntos, e um deles foi performance e escalabilidade de aplicações web. E a gente chegou na conclusão que tem 3 pilares principais para a escalabilidade de uma aplicação web. Um é o balanceamento de carga, o outro é o processamento assíncrono de mensagens, utilizando mensageria, por exemplo, e outro é a ideia de cache. Eu já tenho vídeo sobre todos esses assuntos, eu vou deixar na descrição para não ter que ficar criando um monte de card. Só que tem um detalhezinho, o vídeo sobre cache foi focado em cache HTTP, e não é esse o ponto de escalabilidade que vai realmente fazer a maior diferença em uma aplicação, por exemplo, com arquitetura de microserviços, ou mesmo que não seja com uma arquitetura de microserviços, mas uma aplicação com uma carga bastante pesada no back-end. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre o conceito de cache e mecanismos de cache quando a gente está lidando com aplicações no back-end. Então, de novo, eu já tenho um vídeo falando sobre cache HTTP, que está aqui na descrição e eu vou deixar um card também. E lá eu expliquei o que é cache e mostro como aplicar isso usando o navegador. Agora a gente vai utilizar outros mecanismos de cache. Então vamos começar revisando o que é esse conceito de cache, o que é cache em si. Então, dando uma olhada aqui na tela, eu fiz um diagrama super simples de como a gente poderia utilizar cache. Primeiro, o conceito de cache é um local, um mecanismo, algum lugar onde você pode armazenar informações que sejam temporárias, mas que sejam também muito rápidas de serem acessadas. Então, por exemplo, eu quero buscar algum conteúdo que eu tenho no banco de dados. Um cache é um lugar que eu tenho essa mesma informação, só que mais rápido, eu consigo acessar isso mais rápido. E o fluxo para quando eu trabalho com um mecanismo de cache é: eu quero buscar algum recurso. Primeiro eu verifico, esse recurso já está no meu cache? Eu já tenho esse dado lá no meu mecanismo de cache? Se eu tenho, eu já retorno esse recurso. Agora, caso eu não tenha isso no cache, eu vou buscar na origem esse meu recurso, eu vou pegar esse recurso e armazenar no cache, e aí então eu retorno o recurso. Armazenado esse recurso no cache, na próxima vez que eu buscar, eu vou ver, existe esse recurso no cache? Existe, então eu já posso retorná-lo direto. Então, de novo, quando um recurso não existe no cache, eu vou buscar na origem, por exemplo, no banco de dados, numa API, de onde for que eu buscaria esse recurso, eu vou recuperá-lo da origem, do ponto original de onde ele vem, e armazenar no cache, para que nas próximas vezes, nas próximas requisições, por exemplo, eu tenha esse recurso em um lugar mais performático, mais rápido, que é o que a gente chama de mecanismo de cache. E depois a gente bate papo sobre quais são esses mecanismos de cache, onde a gente pode armazenar isso. Mas antes de falar sobre um pouco mais de ferramentas em si, eu quero te mostrar uma aplicação rodando e como a gente poderia utilizar cache na prática. Então eu tenho aqui um sistema que foi desenvolvido no curso de Symfony da Alura, onde eu tenho uma listagem de séries, então seriados mesmo. Então eu tenho alguns seriados aqui cadastrados, She-Hulk, The Office, duas séries de teste aqui. Quando eu atualizo, eu tenho algumas informações de debug aqui no fundo da minha tela, na verdade no final da minha tela, né, na parte de baixo. Eu tenho qual foi a requisição e etc, quem está logado. E no final, eu tenho a informação de que eu fui no banco de dados 2 vezes. Eu tenho 2 queries acontecendo. Uma é para buscar o meu usuário logado, beleza, eu tenho que buscar as informações dele. E a outra é para buscar as minhas séries. Então aqui não tem nada de muito surpreendente. Inclusive eu vou abrir isso daqui em uma nova aba para você ver essas queries. Uma é buscando tudo da minha tabela de série e outra é buscando tudo da minha tabela de usuário. Então é bastante simples. E se você analisar o código, ele também vai ser bastante simples. Eu tenho aqui minha series list vindo do meu repositório, e essa series list que eu busquei do repositório, que vai lá no banco de dados, eu simplesmente passo para minha view e exibo aquela minha tela. Então é um código bastante simples. Se eu quiser implementar cache aqui, dando uma olhada lá naquele nosso diagrama, eu preciso verificar se existe esse recurso no cache. Se ele não existir, eu faço o que eu estou fazendo hoje. Eu vou lá no meu repositório, que está no banco de dados, e busco o dado. Caso ele já exista, eu vou ter de algum lugar essa busca um pouco mais rápida. Então o que acontece? Eu estou utilizando aqui Symfony, mas o conceito vale para qualquer linguagem, para qualquer framework, qualquer tecnologia. O que eu vou fazer é escrever esse código, que verifica se tem esse dado no cache, e caso não tenha, aí sim vai lá no banco de dados. A sintaxe não é algo que você precisa se preocupar. Por quê?
Cada linguagem vai fornecer uma série de pacotes ou componentes, bibliotecas, para acessar algum mecanismo de cache, e aí cada um desses componentes pode ter uma API diferente, um nome de uma função, um nome de um método diferente. Eu vou utilizar um padrão do Symfony aqui, mas não precisa se atentar à sintaxe, beleza? Então a primeira coisa que eu vou precisar é de algum mecanismo de cache, algum objeto que vai lidar com cache. Então eu vou pegar esse daqui do próprio Symfony, esse Cache Interface, que eu vou chamar de cache. Agora que eu tenho algum mecanismo de cache, que no meu caso, como eu estou utilizando um framework, ele já é todo configurado, o que eu vou fazer é, eu vou buscar a minha series list do meu mecanismo de cache. Então, do meu cache, eu vou tentar buscar, com get, a minha lista de séries, que eu vou chamar aqui de series list. E caso isso não exista, aí essa função, que é o segundo parâmetro, vai ser executada. Então, eu vou buscar do banco de dados. Então, deixa eu recapitular rapidinho para eu te passar alguns conceitos bastante importantes que estão acontecendo nessa única linha aqui, nessa única chamada de método. Eu preciso, de alguma forma, acessar algum mecanismo de cache. Dependendo da biblioteca que você vai usar, esse código é diferente. Aqui, no meu caso, é uma interface de cache. É algo bastante desacoplado mesmo. Então, com essa interface de cache, eu posso acessar diversos mecanismos diferentes. E, de novo, a gente já vai falar sobre esses mecanismos. Agora, quando eu vou buscar alguma informação no cache, quando eu vou verificar se determinada informação existe no cache, eu preciso identificar essa informação. No meu caso, é a lista de séries. Qualquer usuário que for acessar esse meu sistema vai ver a mesma lista. Então, eu não preciso ter um identificador muito único, muito especial. Então, o series list é um bom identificador. Então, basicamente, todo recurso que a gente for buscar no cache precisa de um identificador. Agora, imagina que eu queira buscar do cache as temporadas da série com ID 1. Então, eu teria algo como Seasons from Series 1, temporadas da série 1. Então eu teria algo que identifica essa lista de temporadas que é da série com ID 1. Então eu precisaria de um identificador um pouco mais único, um pouco mais especial aqui, mais restrito. Então isso é um ponto muito importante. A chave que a gente utiliza para buscar um recurso em cache é algo muito importante. A gente precisa se atentar a esse detalhe, beleza? No nosso caso, series list é o suficiente, a gente não precisa de nada muito único. Então o que esse código está fazendo é, ele tenta buscar series list do cache. Caso não exista esse item lá no cache, ele vai executar essa função. E o retorno dela, ele vai adicionar nesse item de cache. Basicamente é isso. Ou seja, na primeira vez que eu executar, não tem esse item no cache. Então ele vai executar esse pedaço de código que vai no banco de dados e traz a minha lista de séries. Trouxe a minha lista de séries, ele vai armazenar no cache com esse nome aqui. Na próxima requisição, ele vai buscar esse item de cache com esse nome, vai existir, e aí eu não preciso mais ir no banco de dados. Então vamos testar isso, vamos executar o nosso sistema de novo. Primeiro eu vou atualizar, e aqui a gente vai ter uma única query no banco de dados sendo feita. Somente a query que vai no banco de dados para buscar o usuário, e não para buscar a série. Isso aconteceu porque eu já tinha feito alguns testes, então eu já possuo esse item no cache. Então deixa eu até mudar esse nome, Series List YouTube, só porque eu estou gravando agora, para você ver que quando eu atualizar, na primeira vez, eu tenho de novo aquele resultado de duas queries sendo executadas. Porque o que ele fez? Ele buscou o item Series List YouTube, ele não existe, então ele foi lá no banco de dados e aí armazenou em cache. Agora, quando eu atualizar, sem ter mexido em nada no código, eu tenho somente uma ida no banco de dados, que é para buscar o usuário. Então eu não fui no banco de dados para buscar minha série. Isso é muito importante. As minhas séries não estão vindo do banco de dados mais. Não acessei. Caso meu banco de dados saia do ar, o meu sistema vai continuar funcionando. E isso pode ser visto aqui nessa outra abinha de cache calls, onde ele mostra que eu tenho um cache hit. E isso é um outro ponto muito importante. A gente tem um conceito de cache hit ou cache miss. Ou seja, eu encontrei, eu acertei o cache ou eu perdi, eu errei o cache. Então, cache hit é quando eu encontro o recurso no cache e cache miss é quando eu não encontro o recurso no cache. Então, nesse caso, eu tenho um cache hit, eu encontrei o recurso. Mas vamos voltar para aquele diagrama e caso eu não utilizasse cache, esse fluxo seria menor, certo? Como eu adicionei o cache, eu preciso buscar o recurso no cache,
Se ele não existir, eu vou lá no banco de dados, adiciono o recurso no cache. Então essa minha consulta acaba sendo mais custosa, eu perco performance nesse caso, para que quando o recurso existir no cache, ele seja bem mais rápido. Porque, de novo, a busca em algum mecanismo de cache deve ser muito mais rápida do que a busca no banco de dados, ou em uma API, ou em algum recurso de origem. Então a ideia é que o cache seja muito rápido para valer a pena, que nos cenários onde eu encontro esse recurso, vai ser tão mais rápido que vale a pena perder um pouco de performance para armazenar esse recurso. E isso é um dos conceitos que também trazem dificuldade quando a gente fala sobre cache, que é, se durante o uso da minha aplicação eu tenho muito cache miss, ou seja, eu estou errando muito cache, eu estou tentando acessar algo do cache que não existe, eu posso acabar degradando a performance da minha aplicação. Por quê? Eu estou buscando no cache algo que não existe. Depois eu estou inserindo no cache de novo, sendo que talvez eu nem precise desse item no futuro. Então é muito importante que a gente utilize cache em situações onde a gente vai realmente precisar, onde a proporção de cache miss para cache hit seja muito favorável, para que eu tenha muito mais cache hit do que cache miss. Esse pode ser um conceito confuso, mas basicamente é importante que a gente faça cache de recursos que a gente vai futuramente utilizar de novo do cache. Senão, a gente está jogando recurso fora. Mas então a gente já entendeu o que é cache e a gente já utilizou o cache na prática. Só que tem um detalhezinho que acredito que o que mais traz problemas quando a gente fala de cache, que é a invalidação desse cache. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu disse que eu não estou indo no banco de dados para buscar a minha lista de séries, certo? O que acontece se eu remover essa minha série chamada teste2? Vamos testar. Vou clicar aqui em remover, deixa eu voltar aqui para o navegador. Quando eu clico, eu tenho uma série removida com sucesso, mas a minha série continua aqui na lista. Se eu atualizo, ela está lá ainda. Por quê? Eu estou buscando essa minha lista de séries do cache. E quando eu removi a minha série, eu removi do banco de dados. São duas informações diferentes. Então aqui a gente entra no conceito de invalidação de cache. Sempre que eu altero o recurso que está cacheado na sua fonte, ou seja, se eu estou cacheando algo que vem do banco de dados, se eu altero esse algo lá no banco de dados, eu preciso excluir a minha entrada no cache. Eu preciso invalidá-la, eu preciso fazer com que ela não exista lá mais. Para que na próxima requisição eu busque da origem, eu busque o dado original e aí armazene ele atualizado no cache. Esse é o conceito de invalidação de cache. Então vamos fazer isso aqui de forma manual, que não é tão interessante, mas vamos lá. Quando eu for remover uma série, então vou acessar o meu código aqui de remoção de série, eu poderia utilizar aqui os detalhes de programação orientada a eventos, que é o que eu estou fazendo na minha arquitetura, mas eu vou fazer da forma mais simples, que é no meu cache, eu vou simplesmente fazer o delete do meu series list. Beleza, só que na verdade o identificador é series list YouTube. Então eu preciso remover esse identificador. Então com isso, quando eu remover uma série, eu removo o meu cache também. E aí quando eu acessar a lista de séries, eu vou ter que acessar o banco de dados. Então vamos ver isso acontecendo. Eu vou remover agora a minha série teste. Eu tinha removido a teste2, agora eu vou remover a teste. Eu vou remover, isso vai no banco de dados, remove do banco, invalida o cache. Aí eu sou redirecionado para a minha listagem de séries. Eu tento encontrar essas séries no cache. Elas não existem mais, a minha lista não está lá. Então eu vou no banco de dados e aí armazeno em cache. Então repara que aqui eu tenho duas consultas, porque eu fui no banco de dados para buscar as séries. Quando eu atualizo, só tenho uma. Agora um detalhe muito importante, mas eu vou falar bem rapidinho porque isso depende de tecnologia. Quando a gente está falando de banco de dados, um ORM decente, um bom ORM, vai te fornecer mecanismos de cache para que você não precise ficar fazendo isso manualmente. Essa invalidação de cache, essa busca pelo cache, para que isso seja automatizado. Então eu vou remover aqui essa parte de cache, eu vou remover aqui essa parte de cache na hora de buscar também. Então agora eu estou com o meu código original. Vou acessar a minha aplicação, atualizar algumas vezes, e eu sempre estou buscando duas queries lá no banco de dados. Eu sempre estou realizando duas queries. Como eu estou utilizando um bom ORM, eu vou habilitar o cache nele. Então eu vou vir simplesmente em uma configuração e habilitar o cache. Cache habilitado, eu vou atualizar aqui. E agora repara que eu tenho, inclusive, um cache antigo de alguns testes que eu estava fazendo. E o que acontece? Essa invalidação de cache, agora que eu estou usando o ORM, vai acontecer de forma automática. Quer ver? Eu vou remover essa série aqui, The Office. Vou excluir essa série
e eu já tenho a minha lista atualizada, sem precisar me preocupar com invalidação e etc. E repara que aqui na minha lista de queries, eu tenho 2 queries. Eu fui no banco de dados buscar a minha lista de séries. Quando eu atualizo, eu tenho uma query só para buscar os usuários. Então posso ir atualizando aqui, e agora todo esse detalhe de cache é lidado pelo meu ORM, que no meu caso é Doctrine, mas no seu ecossistema, na tecnologia, no framework que você estiver utilizando, você vai ver qual é o ORM mais interessante e como lidar com cache no seu ORM. Então repara que utilizar cache é algo até simples se você está utilizando ferramentas que facilitam o seu trabalho. Agora um último ponto, que talvez seja um dos mais importantes, os mecanismos de cache. No meu caso aqui, eu estou buscando esse cache de um arquivo. Então o meu framework, o meu ORM também, eles estão armazenando esse cache em um arquivo. Então ao invés de ir no banco de dados, eu leio um arquivo de cache. Só que existem mecanismos mais robustos, mais profissionais. Por exemplo, o Redis, que é um banco de dados que eu até citei nesse vídeo sobre tipos de banco de dados, ele pode armazenar seus dados em memória. Ou seja, ao invés de estar no disco, no HD, ele está em memória, que é algo muito mais rápido de acessar. Outros sistemas que fazem isso é o Elastic Cache da AWS, o MemoryDB, você tem Memcached, é um outro sistema de banco de dados também para cache. Então você possui sistemas específicos para armazenamento de cache. E normalmente são bancos de dados em memória. Vinícius, essa é a única forma de fazer? Somente bancos de dados em memória? Claro que não. Você pode armazenar, como eu falei, em um arquivo. Você pode armazenar na memória RAM mesmo, em um local compartilhado do seu sistema, da sua aplicação. Então, por exemplo, a galera que usa Java está mais habituada a fazer esse tipo de cache, armazenar, por exemplo, numa lista, em uma classe, em alguma propriedade global, vamos dizer assim, e lá esse cache pode ser acessado por todas as threads do Java. Então, no mundo PHP, isso é menos comum, mas se você está utilizando, por exemplo, um Swole, um React PHP, você também poderia ter uma variável global e armazenar esse cache lá. Mas é bem menos comum. É muito mais comum você ter um mecanismo externo. Por quê? Porque dessa forma você também aumenta a escalabilidade do seu cache, podendo ter vários servidores desse sistema de cache e a sua aplicação fica independente. E isso também facilita, o fato de você ter esse mecanismo externo, facilita o balanceamento de carga, que o link está aqui na descrição. Enfim, é muito mais comum que você utilize um mecanismo externo, que normalmente é um banco de dados em memória, como Redis, Memcached, Elastic Cache, MemoryDB, algum outro desse tipo. Mas eu já falei bastante e o conceito que eu queria deixar aqui já foi passado, que é a ideia de cache e como utilizar na prática. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.